18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em ponto em Manaus, hein? Muito boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. O melhor mix do Brasil. Você confere até às 7 da noite o programa 18 horas. Hoje, quinta-feira, 23 de janeiro de 2020. Vamos juntos com vocês. Sempre no melhor mix. Eu, você e a Karine Leão. Tudo bem, Karine Leão? Buenas noites, senhorita. Muito boa noite, Carlão. Tudo ótimo, tudo maravilhoso. Quinta-feira, né, gente? Preparando para ir pro sextou. Estamos juntos até às 7 da noite. Muito obrigada pela sua companhia. Cid. Hoje é quinta, Cid. Hoje é quinta. Eu jurava que era sexta, bicho. Não, ainda não. Até me emocionei achando que... Não, calma, é amanhã. É amanhã. Então, tá bom. Deixa eu acalmar de novo aqui, então. Boa noite, Cid Soares. Tudo certo? Boa noite, tudo certinho, cara. Bacana. Queria mandar logo na cabeça aqui da introdução do negócio um abraço fraternal ao meu querido cunhado, o Agenor, que tá fazendo aniversário hoje. Logo mais estaremos aí fazendo aquele... Parabéns! Parabéns pro Agenor. Parabéns! Paulo Castro, tudo bem, meu querido? Boa noite pra você que é o diretor de conteúdo, o cara que organiza o jornal. Passa o dia aí na batalha. Boa noite, né? Carlão, Boa noite. Karine, Cid, M. Luciano e ouvinte da Mix. Hoje o programa tá quente. Bacana, hein? Cheio de luz. E aí, M. Luciano, você tá na área, M. Luciano? Tô na área. A gente tem convite, você que acompanha o programa 18 horas pelo aplicativo Mano, tá concorrendo a ingressos aí pro show do El Chan, que vai ser esse final de semana. Então todo mundo ralando o Tchan, hein? Todo mundo acompanhando aí o 18 horas. Eu vou nesse show só pra ir filmar o M do Luciano. Eu vou estar lá só que nem a Carla Pérez. O M. Luciano manda bem, ele manda bem. Quer concorrer aos ingressos? Fica aí no aplicativo Mano, no canal da Mix, acompanhando a gente, que você pode ganhar, hein? Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui pra ver se vocês concordam comigo. Manda lá. Você tem uma empresa que é odiada por 99,9% dos amazonenses. É a empresa Amazonas Energia. Você concorda comigo? Tá. Eu super concordo. Totalmente. Olha, eu vou te contar. Parece assim que a gente não tem direito a nada, Eu não concordo, querido. Desculpa. Não. É 100%, tá? Não é 99, não é 100%. Ontem, por exemplo, quando eu cheguei em casa, não tinha luz. Que maravilha. Aí eu fui dar uma volta, depois me avisaram, chegou. Quando eu cheguei em casa, faltou de novo. Aí já ia pra cá. É porque é Natal, pisca-pisca. Realmente a gente tem problemas mesmo. É complicado. E você tem razão, tá, hein, Luciano? A concessionária de energia elétrica, que foi privatizada em abril do ano passado, ela liderou o ranking das reclamações de denúncias de todos os órgãos de defesa do consumidor aqui no Amazonas. Não é pra menos, né? Você tentou falar com alguém, enfim, como é que foi? Você passa por trouxa, né, na verdade. Quando você liga pra tentar resolver alguma coisa, deixam você esperando, fica aquela ligação de 30 minutos e você não resolve nada. Enfim, é um estresse. Aí você tem que primeiro pagar um monte de coisa, né? E pra depois reclamar, né? A melhor reclamação hoje no Mano da Amazonas Energia vai ganhar o convite. Foi privatizado, né, Amazonas? A melhor reclamação da Amazonas Energia no aplicativo. Pessoal, mas não era pra melhorar? Não privatizaram? Não teve um lance de privatização? A 2020 mal começou, minha irmã. Essa empresa já tem sido alvo de reclamações diretas. Os detalhes, quem nos traz agora é a repórter Odinei Araújo. O ano é novo, mas para os consumidores do Amazonas, os problemas causados pela Amazonas Energia são velhos. O aposentado Francisco de Souza é um exemplo dos milhares de consumidores que reclamam dos serviços da empresa. A Manaus Energia, ela está criando uma fábrica de multa, ou seja, ela tem pressa em cortar a energia de alguém para poder esse alguém ligar clandestino, porque não vai ter o dinheiro no momento para pagar, para poder ligar a energia, e no dia seguinte ela já passa para criar multa. Quando você consegue o dinheiro para pagar, para regularizar, já vem uma multa altíssima. Então eles estão fabricando multas na realidade. Reclamações como essas lideraram as denúncias de insatisfação entre consumidores amazonenses no Procon Manaus, no Procon Amazonas e na Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas no ano passado. A Amazonas Energia fechou o ano de 2019 no topo das empresas que ofereceram os piores serviços e continua dando muita dor de cabeça ao consumidor já neste início de ano. As denúncias foram as mais diversas possíveis. No Procon Manaus, 6 em cada 10 das reclamações foram por cobrança abusiva na conta de luz
luz. Em segundo lugar, aparecem as cobranças indevidas e há também muitas reclamações por negociação não cumprida e por má prestação de serviço. Dona Maria Olinda da Silva ainda lembra do quanto se sentiu impotente e desrespeitada ao precisar de um serviço da Amazonas Energia no fim do ano passado e esperar horas para ser atendida. Na hora de cobrar, os serviços são rápidos, mas quando a população precisa de um serviço da Manaus Energia, como outro dia aconteceu aqui, que desde as 18 horas até a quase 1h da manhã do dia seguinte, eles vieram atender o meu chamado e o poste estava pegando fogo, que nós estávamos correndo risco aqui. No total, no ano passado, foram mais de 2.570 reclamações contra a Amazonas Energia somente no Procon Amazonas. E as reclamações não ficam só em Manaus. O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa, deputado João Luiz, apresentou à Agência Nacional de Energia Elétrica em Brasília um relatório com reclamações no interior do estado. Foram denunciadas as situações dos municípios de Manacapuru e Iranduba, que ficaram às escuras por semanas no mês de julho do ano passado, além de outros municípios onde o serviço é precário. Mostramos para eles vários municípios, falamos de Humaitá, falamos de Codajás, falamos de todos os municípios. Então estamos aí trabalhando firmemente e temos a certeza absoluta que o povo do estado do Amazonas, do interior do Amazonas, vai ter dias melhores para a população do estado do Amazonas. No último dia 16, pressionada pelas reclamações e órgãos de defesa, a Amazonas Energia assinou acordo de cooperação técnica com o Procon Manaus para aumentar o atendimento aos clientes dentro da sede do Procon e evitar o registro de reclamações. Vamos esperar que a situação melhore. Volto com vocês. Bom, e nesse início de ano, o Procon do Amazonas já recebeu 109 reclamações contra a Amazonas Energia. São aí, basicamente, mais de 4 reclamações por dia contra a empresa. Eu não conheço ninguém que não tenha um problema com a Amazonas Energia. Com certeza. O serviço prestado pela concessionária é de péssima qualidade, e isso em todas as áreas de Manaus. O fornecimento de energia é irregular, com as quedas constantes em todos os períodos do dia. Falta de energia por várias horas. Isso aí é diário, né? Em vários bairros. O tempo de resposta da empresa para os problemas causados por acidentes ou questões climáticas é absolutamente absurdo, né? Principalmente por causa da demora. Demorado. Nos dias de domingos, então, né? Os domingos não dá nem pra falar, meu irmão. Quando o cidadão está em casa querendo descansar, tem que conviver com aqueles famigerados pisca-piscas, né? Aquelas quedas de energias bruscas, energia indo e voltando, tira qualquer um do sério, meu. Pois é, Cid, aqui pelo aplicativo Humano também estão contando em vários pontos da cidade onde as pessoas moram, falta luz e eles denunciam essa história do pisca-pisca, eles ligam para reclamar e só respondem a mesma coisa, só escutam a mesma resposta, estamos operando para resolver seu problema e de fato não resolvem. E mesmo depois aí da privatização, nada mudou, viu? Continua tudo igualzinho e péssimo, especialmente para quem mora no interior, que a empresa abandonou mesmo. Aí, meu amigo, se aqui no centro é complicado, imagina no interior. A gente pode lembrar aí os casos dos apagões que duraram semanas em Iranduba e Manacapuru. E até hoje, nenhum consumidor foi ressarcido dos prejuízos. Você imagina você ficar semanas sem luz e até hoje ninguém foi ressarcido por isso, né? Muitos tiveram equipamentos eletrônicos, geladeiras, freezers, ar-condicionados. Aí vocês imaginam, né? Tudo quebrado, danificado por conta do apagão. Você imagina que trabalha com internet. Exato, e a empresa simplesmente virou as costas, disse que não ia pagar e que recorreria de qualquer decisão da justiça, que desse ganho é de causa ao consumidor, né? Num desrespeito sem precedentes. Imagina, gente. Bom, esse caso de desrespeito ao consumidor aconteceu também com os moradores de Codajás, que também enfrentaram apagões de energia. Em Codajás, o juiz de direito, Geildson Souza de Lima, proferiu 1.055 sentenças, isso mesmo, em 1.055 sentenças condenatórias por dano moral contra a empresa Amazonas Energia, por conta dos prejuízos que a concessionária causou aos consumidores do município de Codajás. A repórter Nathalie Moraes traz mais informações.
Depois do apagão em Codajás, a Justiça proferiu 1.055 sentenças condenatórias em dano moral contra a empresa Amazonas Energia. O juiz Gledson de Souza Lima, titular da comarca de Codajás, determinou uma multa no valor de R$2.000 por consumidor por conta dos apagões na cidade. Segundo o magistrado, a empresa não prestou o serviço corretamente no município. Determinada localidade e outro está faltando, sem possibilitar o indivíduo fazer qualquer tipo de uso de nada, ou seja, que a energia está vindo simplesmente só para queimar os eletrodomésticos das pessoas, evidentemente que realmente não está havendo, o serviço não está sendo prestado. O município de Codajás conta hoje com uma população de aproximadamente 25 mil pessoas. Segundo o juiz, não são todos os moradores da cidade que têm efetivamente o direito de receber esta indenização no valor de R$2.000 por consumidor. Vale lembrar que, em decorrência da falta de luz em Codajás, o magistrado autorizou a suspensão do pagamento das contas de energia pela população do município. Nathalie Moraes para o 18 horas. Bom, no caso do apagão de Iranduba, em Manacapuru, ainda não há decisão judicial, mas a Força Tarefa do Consumidor ajuizou a ação para que a Amazonas Energia seja condenada a pagar R$58.700.000 por conta, claro, dos prejuízos causados aos moradores dos 2 municípios da região metropolitana. E pasmem, ontem à noite essa concessionária deixou o pronto-socorro 28 de agosto sem energia por horas. Isso aí causou transtorno, né, colocando em risco a vida de pacientes das UTIs. Os geradores de emergência apresentaram problemas e por mais de 10 minutos, áreas críticas do hospital ficaram totalmente sem energia. Vamos conferir agora na reportagem de Júlia Gomes. O vídeo, que rapidamente circulou nas redes sociais, mostra como ficou o pronto-socorro por cerca de 20 minutos. Como está a sala do politrauma há 10 minutos. Ou seja, a gente não consegue fazer nada no 28. O Enio Magalhães estava com a esposa na enfermaria e registrou o apagão no hospital 28 de agosto. Ele conta que a energia ficou oscilando. Estava na enfermaria quando começaram os apagões, começaram em sequência de apagões. Depois, quando voltou a luz, já voltou sem energia, sem o ar-condicionado. Passou mais ou menos uma meia hora. Meia hora e 45 minutos, sem ar-condicionado, sem luz. Era a unidade toda. Imagina para quem estava na sala de cirurgia. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde informou que a interrupção de energia na noite de quarta-feira foi ocasionada por uma queda da rede externa por conta de um sinistro no bairro Nossa Senhora das Graças, próximo ao hospital. A nota afirma ainda que os geradores entraram de imediato em funcionamento, porém, em cerca de 10 minutos, um deles saiu de sincronização, provocando uma segunda interrupção, controlada logo em seguida, após a reinicialização dos geradores pela equipe de manutenção. A direção informa que nesse intervalo não houve danos a pacientes, uma vez que os no-breaks mantiveram os equipamentos funcionando. Mas além da falta de energia, os pacientes do 28 de agosto sofrem também com a superlotação da unidade. Somente este mês, o Ministério Público Federal do Amazonas fez 2 inspeções no hospital, onde foi constatada a superlotação. O MPF recomendou ao governo do Amazonas que providencie melhor acolhimento aos pacientes da rede pública de saúde. Júlia Gomes para o 18 horas. Olha, nós buscamos, mas até o final dessa edição, né, a Amazonas Energia não emitiu nenhuma nota oficial para justificar a interrupção do fornecimento de energia no 28 de agosto. É de uma irresponsabilidade realmente sem limites. Por muito pouco não houve mortes de pacientes internados nas UTIs, sem falar do desconforto que passaram os pacientes dos outros setores do hospital. Muito bem, são 6 horas e 14 minutos em Manaus. E nesse caso aí, né, do pronto-socorro 28 de agosto, né, culpa aí a Amazonas Energia e também a Suzam, porque os geradores deveriam funcionar 100%, né, em caso de falta de energia, o que não aconteceu, né, os geradores, né, não funcionaram. Mas exatamente isso que eu fiquei me perguntando. Ok, faltou energia, é uma falha, mas o gerador de um hospital tão importante quanto o 28 de agosto não funcionar, como é que é isso? Então
tem custo. Quem que responde por isso? Amazonas Energia e Suzano. Exato, não pode. Aí teria que entrar imediatamente e os pacientes, as pessoas que estavam lá não deveriam ter sofrido isso. A Amazonas Energia faltou energia, a Suzano não tinha lá, né? Os geradores que deveriam ter funcionando 100%. Dois erros aí. Isso. E aqui pelo aplicativo Mano as pessoas estão achando realmente um absurdo, tá? E falando que a privatização tá aí um resultado que nem sempre é o melhor caminho. As pessoas falando que a conta de luz chega sem o menor atraso, certinho, rente que nem pão quente. Sem cerimônia, né? Exato, sem cerimônia. Falando também que para você ligar e para você renegociar também é muito custoso, a pessoa tem que ter muita paciência. Aí de repente é uma via crucis aí para você de repente conseguir para um Procon e ser atendido. Ou seja, as pessoas estão também reclamando demais, falando que é um descaso total, um jogando pro outro. 6h15 em Manaus. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e agora a gente fala aqui de uma reviravolta. Isso porque o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disse durante uma entrevista à Globo News que pode aceitar recursos de países ricos para financiamento de projetos de preservação aqui da Amazônia. Mas vale lembrar ainda que em agosto do ano passado o presidente Jair Bolsonaro rejeitou a oferta de 20 milhões de dólares oferecidos pelos líderes do G7 Grupo, que reúne aí as maiores economias do mundo para ajudar nos combates às queimadas na região. A atitude do vice-presidente da República, segundo especialistas aqui do Amazonas, mostra que o governo começa a reconhecer que as políticas de conservação para a Amazônia não podem prescindir de recursos estrangeiros, é claro. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. Durante entrevista à Globo News, o vice-presidente Hamilton Mourão declarou que vai buscar recursos fora, desde que seja possível e necessário. Ao ser lembrado que o governo já rejeitou o auxílio, Mourão respondeu dizendo que não tem vergonha disso e não vê problemas em pedir ajuda. Ele acrescentou, no entanto, que ao receber dinheiro do exterior, tem que ter limites. Para o sociólogo e professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas, Thiago Jacaúna, a declaração do vice-presidente da República mostra que o governo começa a reconhecer que as políticas de conservação para a Amazônia dependem de recursos estrangeiros. Acho que ao longo dos últimos anos, a Amazônia só vem conseguindo emplacar algumas políticas de conservação ambiental muito em decorrência de apoio e financiamento estrangeiro, né? Então eu vejo que essa nova postura do governo vem para corrigir exatamente um tipo de ideia que não convergia exatamente para que houvesse políticas eficazes para a conservação da Amazônia. Então é estratégico, não só para o Brasil, mas para o mundo, que a Amazônia seja conservada, preservada. Por isso que há interesse estrangeiro que isso aconteça, né? Na última terça-feira, o presidente Bolsonaro afirmou ter determinado a criação do Conselho da Amazônia e designou Mourão para chefiar a estrutura. Segundo o presidente, o Conselho tem como objetivo coordenar as diversas ações em cada ministério voltados para a proteção, defesa e desenvolvimento sustentável da Amazônia. Durante a entrevista, Mourão declarou que faltam comando e controle para o governo sobre a Amazônia. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. Política. Bom, e o presidente Jair Bolsonaro revelou que está estudando a hipótese de recriar o Ministério da Segurança Pública, esvaziando assim o superministério comandado atualmente por Sérgio Moro, que é o superministro, né? Bolsonaro disse que a proposta partiu dos secretários estaduais de Segurança Pública em reunião lá em Brasília nesta quarta-feira. Bom, sobre o assunto, o presidente Jair Bolsonaro explicou o seguinte, abre aspas, é comum receber demanda de toda a sociedade. Ontem, os secretários estaduais da Segurança Pública pediram para mim a possibilidade de recriar o Ministério da Segurança. Isso é estudado com Moro. Lógico que Moro deve ser contra, mas é estudado com os demais ministros. Fecha aspas, disse Bolsonaro na saída do Palácio da Alvorada. Isso já tem cheiro aí, gosto, sabor de campanha política. Enfraqueceu um pouco, né? Que ele tá bem na foto. O Moro é sem dúvida o principal adversário de Bolsonaro em 2022 e o presidente quer esvaziar o ministério, ou melhor, o ministro da Justiça e da Segurança Pública, diminuindo o poder de todo poderoso ministro. Tirar ele de tempo. Na minha humilde opinião,
é a campanha que está começando, meu irmão. Cid, tem um detalhe que aconteceu exatamente justo hoje por coincidência. Ou não, o ministro Sérgio Moro é o mais novo integrante do Instagram. Ele abriu hoje a sua conta no aplicativo e já tem quase 19 mil seguidores. Campanha. Mas ele segue apenas 2 pessoas, viu? O presidente Jair Bolsonaro e o próprio Ministério da Justiça. Vai me seguir em breve. Eu já tô seguindo ele. Opa. Difícil de encontrar, viu? Porque não é. Ele tem muito perfil fake. Depois me passe o... Aí é o perfil dele. O perfil oficial do Sérgio Moro Olha como é fofoqueira, vai botar no ar isso. Não, gente, mas tá. Ele só tem uma publicação que é ele falando do próprio. Explicando, né? É um vídeo dele explicando por que ele resolveu abrir, que aquele era o oficial. Sérgio Moro é SF minúsculo, underline, Moro, tudo em letra minúscula. Ele não tem ainda aquele justificado, aquele azulzinho, né? E só tem uma publicação que é um vídeo de SF minúsculo, SF underline Moro. Vai lá, Sidão. E no Twitter ele já é campeão, tem 1.900.000 seguidores. Pois é, aqui, nossa, será? 1 milhão. Ele já tá aqui com o justificado, né? Com o azulzinho, é oficial. Tá aqui 156 mil. Em apenas 12 horas. Nem isso, né? Foi hoje. Né? Enfim, só 2 seguidores, tá? Tudo bem, 6 horas e 21 minutos em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Vamos juntos no melhor mix do Brasil. 18 horas. Muito bem, olha só, hein? Chris Martin, vocalista do Coldplay, fez um show beneficente em Los Angeles na última segunda-feira. E após a apresentação, alguns fãs, né, como de costume normal, né, abordaram para pedir autógrafo e o músico, né, reclamou, mas pediu decência, segundo publicado pelo site TMZ, Cid Soares. Chris Martin falou aos fãs: não grite comigo. Não gritem. Você é muito agressivo. Peça gentilmente. Ou apenas seja educado. Me trate como um ser humano. Exato, sim. Boa Isso rolou tudo no eBay. The Oscar goes to... Thank you so much. Bom, comentando aí sobre as pessoas que vendem, né, autógrafos dele pela internet. Pois é, ele fala, ele sempre assina de boa, né? Não tem problema. Só que esse surto, esse mal entendimento, esse, né, desabafo foi breve, porque as pessoas, eles falam que realmente chegam de uma forma muito agressiva falando com ele. E ele que tem nas músicas, né, um outro tom, uma outra temática. Tranquilo. A gente imagina, a gente imagina ele de uma forma realmente mais leve, uma vibe mais tranquila, né? Bom, Chris assinou alguns objetos antes de se despedir do público mesmo assim. Mais situação constrangedora ou não, vamos lá, abrindo o playlist do 18 horas de hoje, Coldplay, God Put a Smile Upon Your Face. Playlist 18 horas. 27, você conferiu aí mais uma do Coldplay aqui no Playlist 18 horas, 100,7, a frequência certa no seu rádio, o melhor mix do Brasil. E até às 7 da noite você confere por aqui o programa 18 horas. Agora vamos saber como está o trânsito, hein? Na nossa cidade, aqui na capital. Arregou, né? Com o repórter Rodrigo Soares. Eu tava esperando ele desanunciar a música aqui. Qual música? A última agora. Fala aí. Trânsito. Bora lá, Rodrigo. Vamos lá, gente. Vamos lá conferir o trânsito nesse momento. Na Avenida Tefé, no sentido centro, entre a Avenida Maués e a Avenida Urucará, o trânsito no momento tem fluxo bom. E no mesmo sentido da Avenida Tefé, já no sentido bairro, o trânsito tem fluxo intenso no momento, nas proximidades do Igarapé, entre o bairro Cachoeirinha e Raiz. E quem segue, no sentido bairro da Avenida Tefé, o trânsito no momento tem fluxo bom. Volto com vocês. 18 horas. 6 horas e 28 minutos em Manaus, hein? A garota do tempo agora, hein? Vamos saber a previsão, né? Para Manaus e região com Karime Leão. Previsão do tempo.
Pois é, segundo informações do Clima Tempo, hoje não deve chover, viu? A noite segue como o dia. Dia bom, limpo, com poucas nuvens do sol. Como eu disse ontem, foi um bom dia para lavar roupa, viu? Você acertou, cara. Não é verdade? As chances de chuva, 0%. A mínima pode chegar a 23 graus e a máxima não passa aí de 33. E a umidade relativa do ar é de 90%. 18 horas. 6 horas e 28 minutos em Manaus. Obrigado pela sua companhia aqui em 100,7, o melhor mix do Brasil. E o governo do estado ainda não apresentou ao Judiciário do Amazonas plano de transição para a solução definitiva de gestão do Hospital Francisca Mendes. A reportagem é de Odinê Araújo. Em dezembro do ano passado, após a ação do Ministério Público Federal e dos Ministérios Públicos de Contas e do Estado, a Justiça do Amazonas determinou medidas emergenciais para garantir o atendimento no Hospital Francisca Mendes. Um mês depois dessa decisão judicial para garantir o atendimento no hospital que é referência do coração, pouca coisa foi feita, de acordo com a Procuradora da República, Bruna Menezes. Com a decisão proferida pela Primeira Vara Federal do Amazonas, o Estado renovou com mais 6 meses o contrato com a Unisol, superando em parte a instabilidade estabelecida. Embora ainda não tenha sido apresentado perante o Judiciário o plano de transição para uma solução definitiva, o hospital conseguiu restabelecer minimamente seu funcionamento. A ação segue em curso na Justiça Federal e o Ministério Público continua a acompanhar a adoção de providências pelo Estado para o bom funcionamento de sua rede pública de saúde. A ação civil pública foi devido à falta de pagamento de contratos, da instabilidade gerada com a proximidade do fim da gestão da Unisol, carência de insumos básicos e de profissionais. Ainda sobre a saúde, a Procuradora da República, Bruna Menezes, instaurou inquérito sobre atendimento à saúde integral LGBT no Amazonas, de acordo com o Diário Oficial do Ministério Público Federal de hoje. A ideia é verificar as medidas adotadas pelo SUS aqui no estado em relação à Política Nacional de Saúde Integral da comunidade LGBT. Uma portaria nacional pretende eliminar a discriminação e preconceito no atendimento desse público dentro dos hospitais do país. Odinê Araújo para o 18 horas. 6 horas e 31 minutos em Manaus. Os servidores públicos do estado discutiram hoje em audiência pública a medida do governador de transferir para cartão o pagamento do Vale Alimentação. As categorias são contrárias à medida do governador e afirmam que os funcionários do interior serão os maiores prejudicados. O repórter Asaf Augusto tem as informações. A audiência pública realizada na manhã de hoje entre secretários do governo e sindicatos para falar do pagamento de Vale Alimentação não agradou os servidores públicos. Os representantes do governo mostraram que a decisão de Wilson Lima de fazer o pagamento do Vale Alimentação em cartão não vai ser revogada. Já os servidores públicos pedem que o pagamento do Vale Alimentação continue sendo feito no contra-cheque, para que eles possam usar em qualquer estabelecimento sem ter problemas com o cartão, principalmente os servidores do interior do Amazonas. A secretária executiva de administração do estado, Tatiana Sayag, disse que não há qualquer possibilidade do governo voltar atrás e efetuar o pagamento em contra-cheque. O que nós temos hoje é uma audiência pública para ouvir, né? E a nossa postura é de absoluta transparência. Então, foi como eu disse agora há pouco. Eles queriam, por exemplo, dizer, olha, nós queremos os R$500 em pecúnia. Essa possibilidade não existe. O estado do Amazonas não tem condições orçamentárias e financeiras para custear R$500 por servidor em folha. A maior reclamação é em relação ao uso do cartão no interior do estado. Mas o secretário do Centro de Serviços Integrados, Walter Siqueira, disse que os municípios vão contar com o atendimento da empresa ganhadora do pregão. Todo o interior, toda a cidade vai ter estabelecimentos proporcionalmente à sua população. Então ninguém vai ficar desassistido nessa questão. Já os servidores afirmam que há dificuldade de encontrar estabelecimentos que aceitem o cartão de Vale Alimentação no interior. A presidente do Aspron Sindical, Elma Sampaio, disse que os trabalhadores querem ter o direito de escolher onde comprar e até a forma de comprar. Nós saímos daqui insatisfeitos, não é? Nós entendemos que não haveria necessidade por conta dos prejuízos que nós já tivemos
com essa situação de cartão eletrônico. Não havia uma boa administração da empresa e nada nos garante que a empresa que vai ganhar a licitação possa fornecer um serviço sério para o servidor. O presidente do Movimento Unificado dos Servidores do Amazonas, Lambert Melo, disse que a mudança nessa forma de pagamento vai dar grandes prejuízos aos trabalhadores. Nós entendemos que a mudança de pagamento para cartão, ela traz grandes prejuízos, não só para os servidores, principalmente os servidores do interior do estado, mas também para o próprio governo, que vai gastar recursos contratando empresa que gerencia cartões. A professora Alessandra Souza lamentou a medida do governo. Pelo que nós temos visto das políticas do governo Wilson Lima, dificilmente eles voltarão atrás, né? Nós expressamos aqui a nossa indignação, porque nós não vemos a necessidade do servidor público efetivo do Estado ser inserido nessa proposta do governo. Eles alegam que a LRF incide sobre esse valor e a gente sabe que isso não é verdade. A lei não incide porque é uma verba indenizatória. Então, a justificativa para se pagar no cartão magnético, no cartão de vale alimentação, ela cai por terra para nós. Azaf Augusto para o 18 horas. Economia. E a produção de motos no Brasil deve reduzir o ritmo de crescimento este ano. Isso é o que prevê a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares, a Abraciclo. Pois é, a produção nacional de motos e bicicletas tem uma grande concentração no nosso polo industrial aqui de Manaus. A repórter Nathalie Moraes tem outras informações sobre essa fabricação. De janeiro até dezembro, a Abraciclo prevê a produção de mais de 1.175.000 motocicletas no polo industrial aqui de Manaus, o que representa um aumento de 6,1% no comparado com o ano passado. Segundo o diretor executivo da Abraciclo, José Eduardo Gonçalves, esse crescimento está ligado ao aumento da confiança do consumidor. Esse crescimento está muito ligado ao aumento da confiança do consumidor. Além disso, nós temos uma oferta maior de crédito. Os bancos, inclusive os digitais, estão oferecendo mais financiamentos. Para completar, temos lançamentos de novos produtos e eles vêm com tecnologias bem mais avançadas. E ainda, nós temos uma evolução constante da demanda ou do interesse dos consumidores por veículos de duas rodas para a mobilidade. No ano passado, a venda de motos no varejo cresceu 14,6%, quase 3 vezes o avanço que a Abraciclo espera para este ano. Na produção também deve haver uma desaceleração, após o crescimento de 6,8% em 2019. A projeção de alta para este ano é de 6,1%. Um resultado bem diferente de alguns anos atrás, como explica o diretor da entidade. A indústria de duas rodas, a indústria de motocicletas, ainda está distante do patamar de 2011, quando chegou a produção de 2 milhões de unidades. O começo desse novo caminho já foi dado. Agora vamos ver se chegamos lá rapidamente. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, o governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Educação, instaurou um procedimento disciplinar contra 25 servidores públicos. Os líderes sindicais falam em perseguição contra trabalhadores que fizeram greve em 2019. Vamos conferir mais detalhes desse assunto com o repórter Azaf Augusto. A Secretaria de Estado da Educação, SEDUC, instaurou um procedimento administrativo disciplinar contra o presidente do Movimento Unificado dos Servidores Públicos, Lambert Melo. O servidor público disse que recebeu a notícia com surpresa e afirmou que vai aguardar ser chamado pelo governo para prestar esclarecimentos. Melo, que é professor no estado, disse que esse procedimento aberto contra ele é uma retaliação por estar à frente de protestos e greves das categorias de servidores do Amazonas. Na verdade, eu desconheço o processo, mas acredito que se ele existe, deve ser mais uma forma de perseguição às lideranças sindicais que nesse momento combatem esse desgoverno que existe no estado do Amazonas. A portaria com o aviso de abertura do procedimento administrativo foi publicada no Diário Oficial do último dia 17 e diz que a SEDUC vai apurar denúncia contra o líder sindical por descumprimento de assiduidade, comparecer pontualmente na unidade
unidade de trabalho, cumprir as ordens dos superiores e retirar objetos de órgãos oficiais. A presidente do Aspron Sindical, Elma Sampaio, disse que o procedimento contra Lambert é uma retaliação ao sindicato que representa os professores. Nós interpretamos também que sim, é retaliação. Retaliação por parte do governo, retaliação por parte da categoria, né, de um professor que é do Aspron Sindical, que sempre luta em busca de melhorias para a categoria. O Diário Oficial mostra que a SEDUC instaurou outros 24 procedimentos administrativos contra professores da rede pública de ensino. A presidente do Sinteam, Ana Cristina, disse que desde o fim das greves de 2019, vários profissionais da educação estão, de acordo com ela, sofrendo perseguição. Depois da greve de 2019, trabalhadores em educação e outros trabalhadores vêm sendo perseguidos por terem aderido e por terem mostrado a sua voz e o seu repúdio em face ao que estamos passando por parte do governo do estado. Muitos trabalhadores tiveram a sua lotação trocada sem nenhuma explicação e outros convidados gentilmente a se retirar da escola. Azaf Augusto para 18 horas. 18 horas. Bom, 6h39 em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. O melhor mix do Brasil até às 7h18. Olha só, o Harry Styles começou 2020 com tudo, hein? 2020 tá bom pra ele já. O britânico foi confirmado há alguns dias como a atração da festa lá do pré, né? Que é o Super Bowl. Pois é, esse show vai ser em Miami. A expectativa é de que Harry Styles apresente as canções do novo álbum Fine Line, lançado em dezembro de 2019. Pois então, marcado para o dia 31 de janeiro, o show pré-Super Bowl acontece 2 dias antes do grande evento. Bora lá, seguindo para a segunda do playlist da noite, Harry Styles, Adore You. Playlist 18 horas. Agora 6h44, o melhor mix do Brasil, Mix 100,7, Harry Styles. Essa é fácil, Cid, adoro you. Na tradução literal, adoro você para os leigos. Olha! Muito bem, agora 6h44 em Manaus. Boa noite pra você na sintonia certa. 18 horas. Hoje, quinta-feira, é o dia, né, da coluna da nossa querida Nafice Bacri Valoz, direto de Brasília. Boa noite aos amigos e aos ouvintes da Rádio Mix FM. E nesta semana, vimos que o ministro da Economia, Paulo Guedes, participa do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. E vimos também o empenho do ministro em vender uma imagem positiva de nosso país. E ele passou a ser ouvido porque centrou suas propostas no interesse do Brasil em adotar as melhores práticas de gestão como forma de atacar a corrupção e no compromisso de adesão ao Acordo Internacional para Compras Governamentais, que abre o mercado brasileiro para empresas estrangeiras interessadas em participar de licitações públicas. Alcançou seu objetivo e investidores em Davos já sinalizam com o retorno da confiança no Brasil. Eu iniciei nossa conversa de hoje mostrando como o comprometimento e a confiança fazem a diferença, porque no meu Amazonas há uma ameaça iminente de que venham a acabar com a Zona Franca de Manaus. E para defender a Zona Franca, as nossas forças políticas enviaram uma cartinha ao presidente da República e só. E eu fico pensando como é difícil para o senhor Lima defender nosso Amazonas, porque ele nada sabe de nossa economia, de nosso povo e de nossa história, porque o senhor Lima transformou o Amazonas em um estado onde o desgoverno é uma realidade, onde ele beneficia a família de seu vice-líder com contrato milionário, onde os escândalos na Secretaria de Educação são rotineiros, onde as compras governamentais usam como regra a dispensa de licitação e onde nossa classe política assiste a tudo calada, como se estivesse presa a um pacto do silêncio. Mas eu fiquei sabendo pelo Facebook que saiu de seu aconchego um amazonense e ele conclama os homens de bem para tentar sensibilizar o presidente Bolsonaro a persistir nos ideais de seus colegas de farda que criaram a Zona Franca em 1967. É Amazonino Mendes que, despido de título oposto, arregaça as mangas e vai à luta pela criação de um movimento positivo em favor da Zona Franca de Manaus. Aí está a diferença. Nafice Bacri Valoz para o jornal 18 horas. 18 horas.
Olha só, e o preço, hein? O preço da gasolina. Hoje eu tomei um susto com o preço da gasolina. Chegou a R$ 4,97. Ou seja, vamos arredondar, R$5, né? É um absurdo isso. Não, sem condições, né? Os motoristas de aplicativo estão se reunindo para fazer um grande ato na frente da Assembleia Legislativa no próximo dia 14 de fevereiro. Os motoristas, eles vão protestar contra a CPI dos combustíveis, que consumiu recursos públicos, mas não conseguiu frear a escalada injustificável dos preços. Dia 14 não, né? É 4. 4 de fevereiro, exatamente. E uma coisa, isso aí vai sobrar para o presidente da CPI, para a deputada Joana Dark, né? E para a relatora, a deputada Alessandra Campelo, que são duramente criticadas nas redes sociais e acusadas de serem coniventes com o abuso praticado nos postos de gasolina. Pois é, certo é que o preço é livre no país. Ok, o dono do posto pode cobrar o preço que quiser, mas está aí mais do que provado que existe uma ação coordenada para praticar, né, esse mesmo preço com diferença mínima entre um estabelecimento e outro. E lembrando aqui que foi semana passada que a Petrobras diminuiu em 3% o preço do diesel e da gasolina nas refinarias. Quer dizer, aqui ao invés de baixar aumentou, né? O Procon multa, mas os donos de postos e distribuidoras recorrem à justiça e não pagam nenhum ato, né? Não respondem nada, nenhum ato de infração. Aumentou R$1 em apenas uma semana. E nada justifica o preço de R$4,97. Isso é um absurdo, é um roubo. Um assalto. A mão armada, quase. Só falta dar um tiro na minha cabeça, irmão. Isso me deixa indignado, sério mesmo. Não, é fogo. Claro, deixa indignado e liso, né? Né? Pra encher o tanque agora, mano, eu preciso do duzentão aí. Bora. 6h48 em Manaus, boa noite. 18 horas. Bom, e depois de 3 meses longe dos palcos manauaras, o cantor e compositor Santaella, esse aí que você tá ouvindo mesmo. Vamos ouvir mais um pouquinho? Volta a Manaus, olha lá. Pra seguir, sem o pão pra repartir, é minha inocência contra a sua indecência. Boa, né? E o show é um só, não é? O show acontece amanhã, dia 24, a partir das 8 da noite, no Casarão de Ideias. E pra falar sobre o assunto, tá aqui o Santaella, né? Ele que foi semifinalista da primeira edição do reality musical The Voice Brasil, né? Da Rede Record. Tudo bem, lindo? Como vai? Olá, tudo bem? Muito prazer, muito boa noite estar aqui conversando com vocês. Muito obrigado pelo espaço mais uma vez. Tô aqui em Manaus, vou fazer esse show maravilhoso amanhã pra me despedir da galera de Manaus, que eu tô voltando pra São Paulo, pra voltar a produzir, voltar a tocar lá por São Paulo. E aí vou fazer esse show acústico pra galera que tá aqui, que tá querendo fazer um somzinho comigo. Acústico e intimista também, né? Intimista, exatamente. Vai ser lá no Casarão de Ideias, uma casa linda, um centro cultural que tem várias exposições, tem teatro, tem cinema, ali no centro da cidade. E vai ser maravilhoso, cara. Começa a que horas? Show de bola. 8 da noite. Bom, 20 horas. Posso falar? Lógico. A primeira vez que eu ouvi falar desse menino foi na barriga da mãe dele ainda. Desse moço. Eu vi nascer, viu? A Mônica. Então é nossa amiga parceira de muitas batalhas aí. E logo na sequência, foi no palco do Boizinho. Apareceu lá tocando tambor. Na Marujada de Guerra do Com que idade? Esse de tu tá já tá rodado, hein, Sidão? Sidão tá rodado. Lógico, eu sou o Murrá, mano. Tu é o Murrá. Depois aí veio, já aparece na banda Sinon, no palco. Deixa eu ver, foi do Melhor da Noite, claro, né? Com o Natan Balieiro. Natan Balieiro, exatamente. Natan foi um dos caras que abriu as oportunidades pra gente aparecer na televisão, aparecer na mídia, né? Então foi um cara muito responsável por tudo que eu consegui alcançar na música. O Natanzinho é gente boníssima, né, cara? Você começou a carreira muito cedo, né? Santaella, aquela pergunta de praxe, né? Quais são os artistas, né? Quais foram as fontes que você bebeu? Na verdade é uma mistura muito grande, porque meu pai, Deusimar Fonseca, é um cantor e trabalha, sei lá, 30 anos aqui em Manaus como cantor. E a minha mãe também é muito instrumentista, ela toca piano, ela toca violão. Então, cada um deles tem uma referência diferente. A minha mãe veio do Beatles, veio do Queen. Meu pai já era um cara mais da música brasileira, já do Djavan, do Chico Buarque. Então, pagode aí se amarra também. Então, é uma mistura muito grande de todas essas influências dos meus pais. O que você gostava mesmo? O que você mais gostava de ouvir com sua mãe ou com seu pai? Com a minha mãe era Queen, inclusive a gente escutava, tinha um disco específico do Queen, que era Greatest Hits deles, que era uma da capa preta, e o meu pai era o Djavan, a grande referência, que é o cara que eu acho que tem um som mais parecido com o que eu quero chegar lá.
Né, a gente escuta, né? A gente percebe alguns traços, assim, uma coisa mais intimista, mais tranquila, mais letras mais elaboradas. Essa música que tá rolando agora, que é Estado Natural, foi meu último lançamento, que eu fiz em novembro de 2019. Ela já é uma música mais puxada, mais pegada pro pop rock, pro rock, algo mais pesado. Mas era uma música que eu tava fazendo... O processo de composição e de gravação dela durou quase 2 anos. A gente ficou ela um tempão ali, porque aconteceu toda a questão do The For, eu apareci na televisão, então eu tive que adiar todos os planos e a programação que eu tinha. Então é uma música que não necessariamente é o que representa o meu estilo, o meu gênero musical, mas se é pra dizer que tem algum gênero, é uma questão mais parecida com o Djavan mesmo. Olha só, tem muito manauara metido na arte, né? Principalmente na música. Já deu pra formar grupo dessa turma toda? Um grupo constante, né? Em outros estados? Como é que tá isso? Então, eu fui pra São Paulo pra estudar produção musical, me profissionalizar mesmo, né? Em 2017. E quando eu fui pra lá, fui eu e mais 3 pessoas. Fomos 4 manauaras. E a gente foi com essa intenção de estudar e se profissionalizar. Hoje já são 12 manauaras lá, que são os outros amigos nossos que também trabalhavam com música aqui, foram todos para lá. E a gente tá criando um cenário, a gente tá criando uma cena e a gente tá começando a ser reconhecido por isso. A gente é reconhecido como a República Manauara. Olha aí, várias pessoas lá então, aí eu acho que os passos estão sendo dados, as coisas estão acontecendo e a gente tá representando o Norte da melhor forma que a gente pode. Matheus, seu trabalho ele é autoral, ele é todo autoral, no seu... Tem Exatamente. Trabalho de outros artistas? Eu tenho um canal no YouTube em que eu posto meus covers, as músicas dos outros artistas em que eu faço releituras, mas o meu trabalho principal são com as minhas músicas autorais, de composições de minhas. Você quer seguir nessa de compositor também, exatamente, né? cara. Bacana. Eu vou te indicar o Marco Antônio, eu vou bater um papo com o Marco Antônio também, Ribeiro, né? Olha, nós temos diferenças aí entre o nosso jeito de falar, né, pro resto do país. A gente tem um sotaquezinho de leve, mas tem. Isso dificulta ou, ao contrário, facilita a forma de cantar e de se expressar nos outros estados? Como é que é isso? Eu acho que isso sempre gera muita conversa, porque sempre ficam intrigados com as expressões e as gírias que a gente acaba usando. E eu acho que isso acaba, né, cria uma conversa interessante, pelo menos um pontapé inicial. Então. Eu acho que sim, eu acho que a gente enriquece muito, e assim como a gente também é enriquecido por todas as culturas que a gente encontra em São Paulo. Porque São Paulo é isso, né? É o centro de encontro de tudo, tem gente do Brasil inteiro, então eu acho que todo mundo acaba ganhando quando a gente se une. E esse grupo conhecido aí como o pessoal do Norte, o pessoal de Manaus, República Manauara, o que vocês tocam de diferente lá, que eles conseguiram classificar vocês assim, então, né? Tem alguns projetos envolvidos nessa República Manauara, né? Que no caso sou eu, Santa Ela, com a minha música mais pop rock, mais MPB, R&B, uma mistura de tudo. Tem a Vibe Positiva, que é uma banda de reggae que era daqui de Manaus e agora eles estão presentes lá em São Paulo também. E tem um novo projeto chamado Em Terra Solar, que é do meu querido amigo, cantor e compositor Nando Montenegro, que é um cara que tá pegando um projeto com vários batuques da Amazônia, do norte inteiro, e tá misturando num processo mais pop. Então ele tá pegando essa linguagem e tá mastigando bastante para as pessoas que não conheciam esse trabalho. Então a gente cada um tem a sua influência, tem a sua referência, a sua sonoridade, mas o que importa é que a gente veio do mesmo lugar e tá querendo conquistar as mesmas coisas. E Matheus, desses grandes artistas que nós temos por aqui, você tem alguma referência, alguém que você gosta, que você curte os pequenos? Você convive com eles, né? Que a sua mãe é do meio, né? Então qual é deles aí? Eu cresci no meio do Boi Bumbá, né, cara? Eu cresci escutando Caprichoso, porque a minha mãe é Caprichoso fanática, e eu acho que uma grande influência e referência é Arlindo Júnior, que nos deixou faz pouco tempo aí, mas foi um cara que me influenciou muito na música, principalmente em presença de palco. Eu olhava pra aquele cara e falava, nossa, eu quero subir no palco e cantar daquele jeito. Deixa eu fazer uma última pergunta. Onde encontrar vocês em São Paulo? Olha, em São Paulo a gente normalmente trabalha com um lugar chamado Craft Art. É uma casa em que eles organizam vários eventos de forma totalmente sustentável e unem várias marcas em que tem esse mesmo propósito. Normalmente o Nando Montenegro, que é o rapaz que eu tinha falado do projeto Em Terra Solar, é a principal atração desses eventos que acontecem do Craft Art, mas normalmente todos os outros também acabam participando. Assim como você pode falar comigo nas minhas redes sociais também, que a gente vai, se tiver algum show, eu vou conseguir falar pra você. Instagram, @Matheus Santa Ela. Amanhã, o horário do show. Vamos lá. 8 horas da noite, estarei tocando no Casarão de Ideias, no centro, Rua Barroso, número 279, e o ingresso tá só R$15, R$20 se você chegar na porta, R$15, manda uma mensagem no Instagram, falou, põe meu nome na lista, que eu coloco seu nome e você paga só R$15. Arrasou, repete aí o Instagram. @Matheus Santaella, Matheus com H, Santaella com 2 L's. Pronto, e o que a gente vai conferir aí nesse show, então? Todos os covers que eu já postei no YouTube e no Instagram, todas as minhas músicas já lançadas, como essa que a gente tá escutando agora. 3 horas de show.
É 1h30 de show. Vai ser acústico, então as músicas são mais curtas. Beleza. E músicas inéditas do CD que eu vou lançar nesse ano, em maio. Eu vou lançar um EP, um trabalho totalmente autoral. E eu vou apresentar essas músicas pro público lá pela primeira vez. Valeu! Muito obrigada pela sua presença hoje aqui no 18 Horas. Sucesso pra você! Muito obrigado, gente. Bom trabalho pra vocês. Show! Valeu! Chegando nos finalmente, né? Finalmente. Cara, deu um climão, hein, bicho? Deu, né? E Bora você lá. vai? É demais, né, o Matheus? Né? Já Arrasa, acompanho hein? o trabalho dele há um tempo, ele é massa. Ele é o máximo. Grande M Vamos na aos área. nossos convidados. Vamos lá, deixa eu pegar aqui a lista. A lista tá misteriosa hoje. Vamos lá, quem vai pro show do El Chan é o Igor Ricardo de Souza, Paola Caroline, Luciene Machado e Gisele Souza. O que mais tem é gente pra ralar o Tchan, hein? Arrasou. Quem não quer eu ralar o vi. tchan, né? Eu vi Quer aqui ralar, é melhor todo ralar mundo. do que não ralar. Tá melhor. certíssimo. Muito obrigada, gente. Valeu pela participação. Seguimos agora direto para o Editorial 18 Horas. Editorial 18 Horas. Informamos hoje que a Amazonas Energia, concessionária do serviço de energia elétrica no estado, tem um triste campeonato nas costas. É campeã de reclamações do consumidor. Não precisa ir longe para encontrar alguém que não tenha uma reclamação contra essa empresa. Basta perguntar à pessoa ao lado. A resposta será contra a qualidade dos serviços, a conta de luz alta demais, os apagões, atendimento ruim, etc. Como empresa da iniciativa privada, a Amazonas Energia não pode apenas repetir a gestão anterior da estatal, que tinha muita influência política. A empresa tem a obrigação de dar um salto de qualidade que ainda não foi dado. Manaus e o Amazonas inteiro precisa de energia de qualidade para se desenvolver. O próprio futuro da Zona Franca depende do fornecimento de energia elétrica de qualidade. O futuro econômico do Amazonas depende disso. E a Amazonas Energia não pode ser para sempre a campeã de reclamações do consumidor. O povo do Amazonas precisa, merece e exige um bom serviço de energia elétrica no nosso estado. 18 horas. Muito bem, Karime Leão. A última informação aqui que acabou de chegar na nossa redação é que a Petrobras, estávamos falando aqui do preço do combustível, né? Sim. E a Petrobras confirmou hoje que vai reduzir em 1,5% o preço da gasolina e 4,1% o preço do litro do diesel para as distribuidoras a partir desta sexta-feira amanhã. Só tem que combinar com os russos, né? Sim. 6h59, agora sim, Caimilhos. Finalmente, Agora boa noite, Paulo. Boa noite, querido. Beleza. Beijo, gente. Obrigada pela participação. Boa noite. Daqui a pouco, manda amizade, hein? Daqui a pouco, não é? Valeu, Matheus Santaella. Muito obrigado, abração. Valeu. Bom, amanhã a gente volta com você em 100,7. Continue bem, continue na Mix. Daqui a pouquinho tem um mix todo. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.